Então, é isso. Pessoal, esse vídeo ele é mais subjetivo, é daqueles que eu começo a falar sem parar a respeito da minha perspectiva sobre Portugal e a minha experiência. Tem acontecido muita coisa aqui, né, na Europa, vocês têm acompanhado, e tem a guerra, e teve a história do míssil, se foi a Rússia ou não foi a Rússia que tacou o míssil na Polônia. Estamos falando hoje no dia 18 de novembro. Qual é a sua percepção de ir ou não para Portugal nesse momento? Não é porque é o meu negócio, porque, para quem não sabe, esse não é exclusivamente o meu negócio. Eu não sou uma advogada que vive de imigração. Isso é uma parte do que eu faço, mas não é o todo. E eu acho que eu já demonstrei através do meu comportamento em outros momentos de maior tensão, que eu vou incentivá-lo ou eu vou desmotivá-lo em relação a viajar. Mas Portugal, para mim, continua sendo um lugar maravilhoso. E por mais que o custo de vida tenha se elevado em termos de Europa, nós ainda estamos numa cadência em que, se a gente for comparar o que temos aí nos outros países, ainda é suportável. E além de ser suportável, ainda é agradável. E se eu for comparar, pelo menos é o que eu tenho visto ao conversar com os meus familiares do Brasil, as coisas estão realmente difíceis. Não sei a perspectiva do que vai acontecer com o novo governo, a gente precisa esperar para ver, mas hoje a gente tem números reais, números de hoje, 33 milhões de pessoas no Brasil em estado de miserabilidade, passando fome. Esse foi o relato do Lula agora no último congresso a respeito do meio ambiente, que ele participou como presidente eleito para o mandato próximo, que vai começar dia 1º de janeiro. Então, o que eu entendo? As políticas sociais, elas vão ter que vir fortes. E eu acho que a gente não tem que sobreviver, a gente tem que buscar viver. E é isso que eu consigo perceber de Portugal, pelo menos para minha vida. Eu tenho muito mais qualidade de vida em Portugal do que eu alguma vez tive no Brasil. Mesmo em situações no Brasil em que eu tivesse mais bem remunerada do que estive aqui. Vou dar um exemplo. Pandemia, Covid. A imigração parou, né? Como eu disse para vocês, não é a minha única fonte de renda. Só que o judiciário no Brasil, em muitos aspectos, também parou. Ou seja, os meus processos ficaram meses e meses sem sair do lugar. E se eles não saem do lugar, eu também não recebo. E se eu não recebo, eu não tenho liquidez. E mesmo assim, nesse ambiente de crise, eu consegui, de alguma maneira, me sustentar em termos de patrimônio. E não entrei em moratória, que aqui existe essa possibilidade de você pedir uma moratória aos bancos e pedir mais prazo para pagar seus débitos, enfim. Nada disso aconteceu. A minha vida deixou de ser uma vida assim tão abastada e passou aquele bota o pé no freio. Mas talvez eu não tivesse essa perspectiva se eu estivesse no Brasil. A verdade é essa. Então, até para você, posso dizer assim, passar dificuldade, eu acho melhor aqui de viver, sem sombra de dúvidas. Eu estimulo a vinda para Portugal porque é isso que eu acredito como verdade pessoal. É a minha verdade e é a verdade de muitos dos meus amigos. Vai ser a sua? Não sei. Eu acho que você precisa pagar para ver. Essa é a verdade, né? E Portugal é uma porta de acesso a outros países da Europa. Uma vez estando aqui, com residência regular, você pode, ao final de 5 anos, pedir a sua nacionalidade.
Com a nacionalidade portuguesa, você pode residir em vários países da Europa e ter um padrão de vida que você não encontra no Brasil. Você pode morar em Luxemburgo, você pode morar na Bélgica, você pode morar na Holanda, você pode morar na Irlanda, você pode morar na Itália, na Espanha, na França. E aí o mundo é seu. Percebem isso? É uma construção. Então, assim, para muitas pessoas, aqui é só a porta de entrada. Vou perguntar para mim, Priscila, para onde mais você iria? Eu sou apaixonada pela Espanha. Então, assim, se eu não estiver em Portugal, talvez a minha aposentadoria vá ser na Espanha. Mas, assim, é um pé lá, um pé cá. É um pé aqui no norte, um pé em Vigo. É um pé lá no Algarve e um pé lá no sul da Espanha. Vai ser mais ou menos por aí. Não quero fugir muito disso. Eu sou... Por quê? É muito parecido. E é uma referência... para mim, que diz respeito ao Brasil. Eu não me vejo morando Irlanda, Luxemburgo, porque eu sou uma pessoa que precisa muito de sol. Bélgica. São cidades fabulosas. No entanto, para mim, eu acho que eu ia ficar uma margaridinha murcha no vaso, sabe? Porque eu não consigo... muito tempo de chuva, muito tempo de frio. E aqui é muito bom por isso, porque você consegue viver o melhor de todas as estações. O frio é gostoso, o outono é gostoso, o verão é gostoso e a primavera é gostosa. Mas por quê? Porque elas têm os seus momentos. Não é perpétuo. Eu não consigo viver na Irlanda por causa disso. É um lugar que chove, 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 frio, 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 frio. E isso pra mim, eu acho que ia pesar bastante. Mas para quem gosta, é uma qualidade de vida, assim, fabulosa. Então, por mais que, assim, o país não seja perfeito do ponto de vista administrativo, existem falhas políticas, tanto quanto a gente conhece e também vive um pouco daquilo que é como referência no Brasil. Mas o fato de ter muita qualidade de vida, uma gastronomia maravilhosa, segurança, um poder de compra que é assim surreal comparado ao Brasil e a moeda. Eu acho que tudo isso favorece. Com a programação correta, você vai viver os seus melhores dias em Portugal. Mas, claro, com a cabeça para emigrar. Não é um pé lá, é um pé cá. Eu só vou ao Brasil de visita. Esse país, para mim, enquanto moradia, se Deus permitir, eu nunca mais quero voltar. Porque quando você sai do país, é que você... Todo mundo que eu converso, à exceção de pouquíssimas pessoas... Claro, nada nessa vida é 100%, tá? Mas eu posso dizer para vocês o seguinte. Quem vem para cá pelos motivos que não tá mais acostumado com um Brasil que funciona tão fora do lugar, tão fora daquilo que assim, o socialmente aceito, vem pra cá e quando vai visitar o país, fala, nossa, mas eu fico nervoso. Eu devia ter comprado uma passagem para menos dias, porque eu já quero voltar, porque aquele passa a ser o lugar com o qual a gente não tem mais identidade. Gostamos da família, gostamos da culinária, gostamos inclusive de alguns aspectos de lazer que não tem em Portugal. Mas o todo social nos machuca. É assim que eu vejo todas as vezes em que eu volto. Então, assim, a mensagem desse vídeo para mim, continua valendo muito, muito, muito a pena. Ok? Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo.